Aqui estamos para dar continuidade ao livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito pelo Dr. Inácio Ferreira. Continuamos o capítulo anterior. Humanidade, humanidade. 25 dias depois, isto é, no dia 25 de janeiro de 1939, em uma das sessões costumeiras, incorporou-se de novo e com calma, pausadamente, assim se referiu mais ou menos. A primeira vez a que estive como réu no tribunal, à espera do julgamento da sentença. Não, desde a primeira vez que aqui estive, eu já sabia que esse auditório não me sentenciaria, pois há muito que observo a magnitude das deduções aqui chegadas. O justo não condena nem perdoa. Conheci as leis que regeram os homens até o declínio do século passado. Porém, na evolução da sociedade e da sociologia, da ordem do direito, muitas modificações se fizeram e dessas modificações até há pouco eu não tinha o conhecimento preciso para aqui me apresentar e estar à altura de defender-me. Bastou-me, todavia, uma ligeira revisão dos artigos vigentes para perceber que me apresentaria entre vós como réu confesso, com livramento condicional, isto é, mesmo réu, com prerrogativas. Excedi-me nas minhas vinganças, procurando arrastar o indivíduo ao manicômio e ao suicídio. São esses ódios que remontam a outras vidas, alimentados mesmo em exigências intermediárias, cuja lembrança permanece no nosso ego. Tenho refletido muito e sinto qualquer coisa diferente, contribuindo para novas modificações. Vou retirar-me, cavalheiro, com a promessa de voltar um dia, a fim de lhe fornecer alguns dados sobre a minha vida. Desincorporou-se sem que nos fosse possível obter dados precisos para as observações a que nos entregávamos. Decorreram os meses. O paciente ficou completamente bom, voltando aos seus afazeres, frequentando sempre as sessões no sanatório e as sessões de desenvolvimento, pois que é médium bastante sensitivo. E o obsessor? Por onde andaria o espírito desse médico? Cumprindo o dever de missionário, lenindo dores, já arrependido do seu ato, ou continuando ainda a alimentar o ódio e a vingança? Também continuamos com os próprios afazeres, preocupado com a luta incessante de cada dia, e já havíamos perdido a esperança de falar novamente com esse espírito amigo quando, em 25 de julho, isto é, 6 meses após, conseguimos novamente falar com essa entidade, que permanecia ainda errante, sem um que fazer determinado, no qual pudesse concentrar o seu tempo, desviando seus sentidos intoxicados deste ou daqueles motivos que haviam influenciado a roda do seu destino. Mais uma vez assim se manifestou. Meus amigos, volto a esta casa e faço sem intenções de rever os acontecimentos e sentir as horas que aqui passei. Tenho ligadas ao meu destino essas mesmas horas que aqui vivi, numa época em que a influência toda particular veio modificar o curso das minhas ideias. Convidado a voltar, acedi a esse convite, não como criminoso, quando levado ao local da tragédia, onde cometeu o crime, mas para reproduzir os mesmos atos na reconstituição dos pormenores. Não. Acedi a este convite amigo apenas para cumprir o que havia prometido. Continuo ainda um ente revoltado. A própria existência de Deus ainda não me estampou na minha consciência, fazendo vacilar na compreensão e na certeza da sua realidade. Há como que uma tibieza, ou seja, uma fraqueza em aceitar esses ensinamentos. Não posso julgar a Deus tão grande, justo, perfeito, onisciente, quando vejo por toda parte tanta iniquidade. Será mesmo que existe, palpável, como a nossa percepção o prevê? Custa-me curvar ante essa grandeza que parece indiferente ao sofrimento. Creio toda a vida numa força que predomina, fazendo mudar por completo os planos traçados por nós mesmos. Força desconhecida, mas poderosa do que a eletricidade, que fulmina e faz prodígios. Força que nos eleva ao pedestal da glória e ao mesmo tempo é capaz de atirar-nos no lamaçal. Cria-nos e desperta-nos ideias de grandeza e de glória, quando ouvimos os sons marciais do triunfo, como uma paralisia domina o nosso organismo, deixando-nos impossibilitados de prosseguir a jornada, quando não cegos, vivendo ao léu, sem poder atingir o marco que divisávamos através dos sonhos e das esperanças. Todas as filosofias que procurei estudar muito me ensinaram. Queria ver dentro de mim mesmo um céu muito constelado, mas um céu nunca atingido, porque parece cada vez mais distante.
verdadeiras ilusões de imaginação. O ódio envenena a alma, provocando-lhe uma intoxicação que se infiltra vagarosamente nela, provocando uma chaga que sangra, resultando em dores, tormentos e revoltas. E quem tem na alma essa ferida aberta, que magoa e que tortura, vive procurando um medicamento para suavizar essa dor e cicatrizar essa chaga. Foi, é e será ainda por muitos séculos o ciúme a causa predominante de todas as torturas da humanidade. Ele fere o orgulho e o amor próprio, e daí as revoltas e as vinganças, num afã de desintoxicar o veneno das ofensas. Quer que desfie o rosário dos acontecimentos da minha vida, mostrando por que me tornei revoltado? Por que enveredei por esse labirinto de erros, vestindo a roupagem da vingança, azorregueando as consciências? São recordações que causam piedade e despertam compaixão. Quer saber qual a causa desse ódio, que fazia explodir como uma bomba atirada, pouco me importando com as diversas pessoas atingidas pelos seus estilhaços? Não me arrependo do que fiz, pois ainda guardo em mim, armazenados, a grande dúvida da existência de Deus e muitos sentimentos maus que avassalam o meu espírito na erraticidade. A obsessão que provoquei, consciente do que fazia, nesse plano espiritual, desprovido de matéria, com seus átomos e suas células, essa matéria de que sois constituídos, essa obsessão, repito, não me faz arrependido de tê-la provocado. Vivia na Itália, tinha grande propensão para músicas clássicas e assim aproximei-me da vida clerical, que me despertou a vocação para o estudo da teologia. No Colégio Sacro de Milão, vinha conhecer um amigo em cuja companhia vivi, fazendo juntos todo o curso, até que, juntos, também partimos para Roma, para cujo conservatório musical entramos. Algum tempo depois fui chamado a Milão, e para lá parti, levando o meu amigo, não só como desejo de rever os meus, como também tomar posse de grande herança que me cabia pela morte de meus pais. Chegando à minha terra natal, mostrei ao meu amigo propriedades, terras, riqueza imensa que me pertenciam. Movido pela ambição, mostrou-se apaixonado por um de minhas irmãs. Fez tudo, inclusive rogos e lágrimas, para desistirmos dos nossos propósitos, abandonando nossas carreiras para juntos palmilharmos outra vida. Cedi após muita relutância. No meu próprio lar, na minha própria casa, em que era recebido como um amigo de toda confiança, seduziu minha irmã, lançando no desespero e a desonra no seio da minha família. Fugiu covardemente para Roma, onde fui encontrá-lo convivendo com uma mulher, a mesma que hoje é sua mãe. Vendo o desespero da minha irmã, que se suicidou, notando a mágoa dos meus, revoltei-me contra tanta indignidade e dispus-me à vingança. Esperei o momento próprio para lavar a desonra dos meus, porém ele foi feliz, porque morri primeiro. Já consciente do meu estado no plano espiritual, também nada pude fazer, pois que também desencarnado, ainda uma vez, livrando-se da minha vingança, reencarnou-se primeiro que eu, porém num corpo de mulher. Nada pude fazer, voltei para isso à Itália, onde vivi no reinado de Leão XIII e onde me formei em medicina. Nova desencarnação, em ambos a nova esperança na vida, na erraticidade, procurando não perdê-lo de vista até que se reencarnou. Meu Deus do céu, meus amigos, quantas vidas sucessivas ele com o mesmo ódio. Precisamos estar atentos às nossas emoções. Continuando. Alegrei-me por ver que se reencarnava em um meio predisposto para os meus propósitos, pois trazia taras de um pai pré-tuberculoso e alcoólatra, fatores que muito favoreciam meus desígnios. Procurei aos poucos aproximar-me dele, identificando nossos fluidos. Vagarosa e lentamente fui implantando no seu cérebro receptivo ideias de entrar para o convento, coisa que não era difícil, porquanto essa ideia representava apenas um despertar no seu subconsciente, propósitos antigos que ambos havíamos alimentado. Para melhor implantar-lhe os meus propósitos, tinha necessidade de que ele se isolasse do burburinho do mundo, pois que na solidão, no silêncio, melhor se captam as influências externas. Consegui a minha primeira intenção. Mais facilmente poderia preparar o terreno para o qual queria arrastá-lo. Assim que as suas horas de meditação incutia no seu espírito, a princípio, recordações boas da nossa existência, fazendo com que revivesse em imaginação todas as quadras felizes que havíamos tido.
Isso tinha a vantagem de cada vez mais identificar os nossos fluidos, além de incutir-lhe mais confiança naquela voz que seu espírito percebia, voz que lhe proporcionava momentos agradáveis por lhe relembrar quadras tão felizes. Faço eu aqui agora uma observação. Por ser assim agradável, a pessoa julga que é um mentor, que é um protetor. Mais uma vez, precisamos estar sempre alertas. Continuando. Ao mesmo tempo, procurava insuflar-lhe pensamentos de horror, tormento e desespero que deve sentir uma criatura ao ver-se traída por uma pessoa em que se deposita confiança, mormente uma esposa, fazendo com que experimentasse todos os tormentos e todas as vergonhas que deve sentir um esposo traído, por ver o seu nome rolando na lama da difamação, com a honra conspurcada, tendo como único recurso o suicídio para se livrar da vergonha e dos olhares zomberteiros dos amigos. Implantadas essas ideias, estava concluída a segunda parte do meu plano, e assim procurei retirá-lo do convento, trazendo novamente para o convívio da sociedade, a fim de realizar a terceira parte do meu projeto. Procurei para sua esposa uma mulher que, em encarnações passadas, havia se chafurdado numa vida de orgias e prazeres. Também presa fácil aos meus desígnios, porque trazia uma tara psíquica fácil de ser despertada. Aproximei os dois, fiz com que se casassem, apenas das dificuldades surgidas com os conselhos contrários e o não consentimento da mãe. Concluída essa terceira parte, despertei nele as ideias que havia implantado quando ainda no convento, e nela reavivei as suas taras psíquicas. Resultado? Ela perdeu-se, pouco a pouco, se preocupando em ocultar os seus desvairios, até que esse chegasse ao conhecimento do esposo, com todos os pormenores, em toda a sua nudez. Desesperado, vivendo na tortura de ideias que fizera germinar no seu espírito, ideias que o aguçava continuadamente, vendo a desonra implantada no seu lar, notando o riso zombeteiro dos amigos, enquanto seu nome rolava na lama da amargura, procurou o único recurso que havia aconselhado nas suas horas de meditação, o suicídio, e mesmo que fizera com a minha irmã. Não terminara aí a vingança. Desencarnado, procurei fazer com que sua esposa abandonasse o lar para, abertamente, continuar sua vida de orgias. Levei-o à sua casa para presenciar, em toda a sua grandeza, a dor, os tormentos, a mágoa de uma família atingida pela desonra, pela morte, sentindo a mesma dor e o desespero que senti com os meus. Dali desejava levá-lo a Ribeirão Preto, a fim de que presenciasse também a vida infame que levava sua esposa, vida na qual pretendera lançar a minha irmã. Felizmente, meus propósitos não puderam ser realizados, porque o irmão, sendo médium, sofreu as consequências dessa aproximação. Internado nesta casa, senti que não mais poderia continuar com a minha vingança. Retirei-me e volto, hoje, reconhecendo existirem forças superiores que governam os nossos destinos, os nossos atos, as nossas ações. Praticando o mal, levei uma vida sem finalidade. Quem sabe agora, praticando o bem, não encontrarei mais tranquilidade e mais repouso? Minha vida atual assemelha-se a uma cadeia de azeite, com uma réstia de luz bruxuleante. Reconheço não dever deixá-la apagar-se. Ao contrário, necessito de uma mão caridosa para encher essa candeia com o material que preciso para alimentar essa luz e despertar sua intensidade. Mais uma grande surpresa tivemos com essa nova manifestação, pois desde o princípio julgávamos que essa entidade era obsessora direta desse doente. No entanto, assim não acontecera. Fora assim obsessor do primeiro, chegando a levá-lo ao suicídio. O irmão deste, desencarnada a vítima, continuou ainda o seu martírio, como se fosse um pesadelo eterno durante o sono. Dominado pelo obsessor, foi levado a aproximar-se dos seus, ainda inconsciente, arrastado a fim de presenciar mágoas, dores, lutos, tristezas de orfandade, sofrendo os mesmos martírios que havia provocado em outra existência. Junto do irmão, mãe e filhos, sem que fosse reconhecido, sem que o recebessem como sempre, por não o verem, naturalmente, foi maior o seu desespero e revolta, pois julgando-se vivo, era natural que estranhasse e achasse esquisito esse indiferentismo por parte de todos aqueles que consideravam tanto. Quanto não teve ser sofrido esse suicida? Quão atroz não deve ter sido o seu desespero, mergulhado nesse éter incomensurável dos homens separados pela vida material.
Com o tempo foi identificando seus fluidos com os do irmão, que é médium bastante sensitivo. Este, ressentindo-se com essa aproximação, sem que lhe fosse possível pensar qual seria a sua causa, doença, indisposição, talvez mesmo cansaço de trabalho, foi se entristecendo, abatendo-se fisicamente devido a essa preocupação constante de estar se sentindo doente, sem saber por quê. Com o organismo enfraquecido, seu espírito recebia com mais facilidade a transmissão do pensamento, da vontade, do desespero do irmão. Daí o fato de demonstrar, segundo dizia a própria mãe, os mesmos gestos, as mesmas manias, os mesmos característicos do começo da doença do primeiro filho, aquele que foi suicida, a estímulo do que era médico. Nada mais do que fluidos identificados do suicida com o irmão, a esse transmitido na sua ação volitiva, transformando em sua própria personalidade, caso de obsessão passiva. São as belezas dos ensinamentos espirituais, ensinamentos que deslumbrarão amanhã a pobre ciência dos homens, enriquecendo-a com as explicações de fatos, hoje ainda reputados sobrenaturais, e que deixam os especialistas psiquiátricos preocupados, atrapalhados, com um grande número de manifestações e sintomas apresentados pelos doentes. O rapaz é médium sensitivo, portanto sujeito, mormente, em todos os desequilíbrios orgânicos, a sentir e manifestar os desejos, os atos, as ações de toda e qualquer entidade, em todo e qualquer tempo, que dele se aproximam com identificação de fluidos. Sombras amigas, ou seja, espíritos amigos, dele se afastaram o espírito do irmão suicida, e em poucos dias ele se refez em sua ação. Voltou para sua casa completamente sadio, reencetando os seus afazeres, com o conselho de continuar frequentando sessões de estudos a fim de desenvolver sua mediunidade, sintonizando o seu aparelho, único recurso para não se ver sujeito de quando em vez a esses distúrbios desagradáveis que o levarão para o hospício. Esses são os casos que os especialistas psiquiátricos mais admiram e os quais se apegam como contribuintes para entradas nos hospícios. Dizem mesmo que são indivíduos com um estado receptivo mental, curados sem grande dificuldade, mas que voltam à vida comum, mas retomam tempos depois, sem terem passado novamente pelas sessões de sua crença. Isso é verdade. Somente não é verdade o fato de retornarem após terem passado novamente pelas sessões espíritas. Ao contrário, são inúmeros esses doentes que aconselhamos a continuarem frequentando as sessões de desenvolvimento para educarem não só a sua faculdade receptiva, como também os seus próprios espíritos. Quando seguem os nossos conselhos, nunca mais voltam os nossos cuidados, não os aceitando e não os propondo em prática, senão fatalmente sujeitos a essas crises periódicas, pois o médium sensitivo é um ímã constante a atrair irradiações que provêm do mundo espiritual. Educado o seu aparelho, ou seja, seu espírito, seu corpo, sintonizado a sua recepção, nunca mais estarão sujeitos a essas oscilações que os levam a novos internamentos. São médiuns não desenvolvidos a que requerem educação de sua mediunidade, estudo, desenvolvimento, reeducação do seu próprio espírito. Os núcleos espíritas os desenvolvem e eles se educam a si mesmos pelo estudo, pelos atos e comportamentos, levando uma vida dentro dos princípios de uma moral sadia, sem vícios, sem tergiversações. Se eles possuem esse dom da mediunidade, esse sexto sentido ainda não aceito pela ciência dos seres humanos, se eles possuem essa receptividade natural, saibam também, senhores médicos, os cientistas, que só o espiritismo e nada mais será capaz de fazer com que não sejam vítimas constantes dos hospícios. Não serão medicamentos, análises químicas, pesquisas de laboratório, exames acurados que paralisarão o germinar dessa semente que há de crescer e produzir frutos preciosos, resultantes das comunicações entre os dois mundos. Essa sombra amiga ainda permaneceu vários dias no sanatório, e com ela aprendemos muita coisa útil para as várias observações. Levado pela curiosidade do terreno da ciência, da observação, sempre que podíamos, e que se deu várias vezes, procuramos tocar nessa chaga ainda mal cicatrizada, no afã de aprender e de estudar.
Não importa, sombra amiga, ou seja, espírito amigo, que soro sanguinolento que ainda escorre na chaga aberta na sua alma, servirá para estudos e observações. Com ele, procuraremos fazer essas vacinas preventivas, grandes auxiliares para se evitar o contágio desses males resultantes das ingratidões, das hipocrisias, males que contaminam os seres humanos, fazendo com que a terra se veja salpicada com lama e dores dos desesperos voluntariamente espalhados pela maldade e pela incompreensão. A dor que sente pelo estilete da nossa curiosidade, sondando a lembrança desse passado, será atenuada e desaparecerá com o auxílio de nossas preces sinceras, combustível preciso para encher a candeia de onde a sua vida, que não pode ser destruída, como luz bruxuleante prestes a apagar-se, encontrará a força para vivificá-la, aumentar a sua autenticidade, fazendo com que volte ainda em outra reencarnação, como médico, à altura de espargir raios de consolo, conforto e caridade. Obrigado, sombra amiga. Meus amigos, todos estamos sujeitos a situações similares, pois já vivemos muito, já fizemos muita coisa errada, já prejudicamos muita gente. Por isso é tão importante sermos agora amigos verdadeiros, que possamos sempre ter a fraternidade na frente, como nosso advogado, como nosso cartão de visita, para que estejamos vacinados, para não cairmos novamente em erro, como no passado. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência desse precioso estudo. Até mais.